Olá, que alegria ter a sua companhia aqui de novo no Mergulhando na Lição. Hoje, o nosso convite é para a gente mergulhar fundo numa das questões mais fascinantes da nossa fé. Como é que a gente pode conhecer um Deus que não se pode ver? Então, prepara o coração que o nosso estudo já vai começar. Então, vamos lá. A gente parte de uma pergunta que, olha, acompanha a humanidade há séculos. Se Deus é espírito, se ele é invisível aos nossos olhos, como é que a gente pode conhecer ele de verdade? Como saber como ele é, de fato? Pois é, a palavra de Deus nos mostra um caminho para isso. O ponto de partida que as escrituras mostram para a gente é bem interessante. É que nós, a humanidade, não fomos criados assim, no escuro, sabe? Pelo contrário, fomos feitos de um jeito muito especial, com uma conexão direta com o nosso Criador. E é aqui que a gente vê um contraste bem forte. O plano original, a ideia de Deus, era que a gente fosse um reflexo nítido dele. Mas a realidade do pecado acabou distorcendo essa imagem. A conexão foi abalada e aquele reflexo que era para ser claro ficou embaçado, ficou limitado. Então o ponto central é esse, olha só. Mesmo depois da queda, a imagem de Deus na gente ainda existe. Ela está lá, é como se fosse uma seta apontando para ele, lembrando a gente da nossa origem. Mas, e esse é o grande mas, essa imagem sozinha não consegue revelar quem ele é por completo, de jeito nenhum. A gente precisava de algo a mais. Mas que bom que a história não para por aí, nessa imagem incompleta, né? Diante dessa nossa limitação toda, como é que Deus respondeu? Ele não mandou só um conceito, uma ideia. Ele nos deu uma pessoa. E no centro de tudo, a lição de hoje nos mostra que Deus sempre teve um plano definitivo para resolver essa distância, para fazer com que o invisível se tornasse, enfim, visível de uma vez por todas. E aqui tem um ponto que é fundamental, uma distinção que o texto bíblico faz que muda tudo. Jesus não é só um reflexo de Deus, como a gente deveria ter sido. Não. A palavra afirma que ele é a imagem exata, a expressão perfeita de Deus. Nossa, a diferença aqui é gigante. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, ser a imagem perfeita? Significa que quando a gente olha para Jesus, não estamos vendo uma versão filtrada ou uma representação, sabe? A gente está vendo a revelação exata, completa do Pai. O caráter de Deus, a sua vontade, a sua glória, tudo, absolutamente tudo, se torna visível em Cristo. E é bom a gente pensar que isso não é só uma informação teológica lá do passado. Pelo contrário, isso tem um impacto gigantesco e muito prático na nossa vida hoje, agora mesmo. Pensa bem, no mundo onde cada um tende a criar um Deus para si, do seu jeito, Jesus chega e confronta todas essas ideias. Ele é o padrão. A gente quer saber como Deus pensa de verdade? É só olhar para Jesus. Quer entender como Deus ama, como ele age, como ele salva? A resposta está toda ali, em Jesus. O caminho é simples: conhecer a Cristo é conhecer o Pai. E essa verdade toda não é só para a gente saber, é para a gente ser transformado por ela. Ver a imagem perfeita de Deus em Cristo se torna um convite para que a nossa própria imagem, aquela que ficou toda distorcida, comece a ser restaurada. E o estudo nos aponta um caminho bem claro para essa transformação acontecer. O processo começa quando a gente fixa o olhar em Jesus. Ao contemplar ele na sua palavra, a gente começa a enxergar o verdadeiro coração do Pai. E aí, à medida que fazemos isso, somos dia após dia transformados para ficarmos mais parecidos com Ele. E essa frase resume tudo de uma forma linda, né? A vinda de Cristo não foi só uma demonstração de poder, uma lição teórica. Foi um ato de restauração. Deus se tornou visível para que a gente pudesse ser refeito à sua imagem. E só para a gente ter uma ideia da profundidade disso, vamos pensar por um instante na alternativa. O que aconteceria se Jesus fosse apenas um homem muito bom, um profeta, ou até um anjo poderoso, mas não o próprio Deus? A consequência seria imensa. A cruz simplesmente perderia o seu poder. A lição nos lembra que nenhuma criatura, por mais perfeita que fosse, poderia carregar o peso do pecado do mundo inteiro e pagar o preço do resgate. Somente o Criador poderia redimir a criação. Isso mostra que a solução de Deus para o nosso problema não foi algo distante, frio, impessoal. Ele poderia ter enviado só uma mensagem, um anjo. Mas ele não fez isso. A beleza do Evangelho está justamente aqui. Ele veio pessoalmente. O Deus invisível se tornou um de nós, para nos encontrar exatamente onde a gente estava.
E tudo isso nos leva a essa verdade final e poderosa que resume nosso estudo. São as próprias palavras de Jesus. Não existe mais espaço para dúvida, não há mais necessidade de ficar imaginando. Olhar para Jesus é ver o Pai. Nele, o Deus que era invisível se torna conhecido, próximo e acessível a nós. A pergunta que fica para a gente refletir é: como essa verdade muda a forma como buscamos a Deus hoje? Que essa certeza maravilhosa ilumine o nosso caminho. Até o nosso próximo estudo.